Senhor Deus, misericordioso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, dentro desse lugar que Tu separastes para ser adorado. Estamos aqui para isso, Senhor, e queremos que o Senhor nos dê ao coração, a vida, a nossa história, o que é preciso, o que é necessário para adorar-te em espírito e em verdade. Encha-nos o coração e a vida. Tenha misericórdia de nós como teus filhos nessa terra e traga-nos de volta para aquilo que o Senhor nos chamou. Traga cura, Senhor, cura espiritual. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o sumo sacerdote. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então dar mais uma estudada? Vamos lá? Vamos estudar mais um pouquinho? Abra a sua Bíblia comigo. Vamos lá. Eu preciso que a sua Bíblia seja aberta. No livro de Romanos, capítulo 15. Por favor, Romanos, capítulo 15. Para que a gente possa chegar a uma conclusão juntos de algumas coisas que o Senhor Deus gostaria de fazer, que Ele gostaria de nos ensinar, de trabalhar com o nosso coração. Romanos 15. Abra sua Bíblia agora. Que em Romanos 15... Gente, esses negócios são tão legais, né? Pronto, ficou. Puxa, que interessante, né? Um negócio que me segue, ó. Veja que interessante. Aonde eu vou, ele vai atrás. Muito bom, muito bom. Romanos 15, vocês pegaram? Gente, agora ouçam isso daqui, que o apóstolo Paulo escreveu. São duas partes aqui que fazem muita diferença. Olha o que ele disse aqui. Verso 1 em diante. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. De quem Paulo estava falando? Continua lendo. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para a edificação. Pois também Cristo nos agradou, não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e a uma voz glorificais ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Agora veja, o verso 30, 31, 32. Dá uma olhada o que Paulo diz aqui. Primeiro ele insta pela unidade dos irmãos, não é isso? Ele luta pela unidade dos irmãos para que todo mundo pense a mesma coisa. Só que ele continua. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Continua. Para quê? O que ele estava pedindo? Oração para os irmãos, para quê? Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia. E que este meu ministério em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco, e que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Olha, ele comentou que os irmãos de seu tempo, há 2000 anos atrás, ele lutava para que eles tivessem todos o mesmo parecer. Depois, ele pede, orem comigo por mim mesmo, para que os rebeldes não me impeçam de terminar o trabalho. Peçam a Deus para que seja aceito o ministério. Que interessante, né? Desde quando existe esse tipo de luta? Dentro da igreja. Desde quando? Sempre. 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 2 reinos lutam. 2 reinos. E você terá que lutar dentro desse reino. Você já faz parte desse reino. O Senhor Deus, pode me dar esse daqui, por favor, meu bem, ó? Meu bem, me dê esse aqui. É tão importante que isso daqui funcione, que a gente tem que pensar em como trabalhar o que acontece dentro da igreja. Tem a ver com identidade? Certamente. Olha o que o Senhor Deus nos ensina
Deixa eu voltar aqui. Identidade. Para você pensar em identidade da igreja, para que você possa começar a pensar a respeito disso, é preciso você pensar de onde veio, por que está aqui e para onde vai. Quem sabe de onde veio, quem sabe o que está fazendo e para onde vai, não é alguém perdido. Nós não podemos estar numa igreja por estar. A razão da igreja tem que ser essa que Paulo falou, ainda que seja difícil. Estarmos todos no mesmo parecer. Veja, hoje no planeta, cada um pensa de um jeito. No céu, olha a minha pergunta. Vocês acham que vai aparecer alguma pessoa, uma só, que vai dizer assim para Deus, ó, alguém vai dizer assim, Senhor, na hora que Deus coloca a mesa lá para comer, né? Você acha que alguém vai dizer assim, Senhor, desculpe, eu não gosto dessa comida aqui. Vocês acham que vai ter alguém que vai dizer isso? Uma só, uma só. Por que não? Porque Deus vai fazer assim um milagre, tchum, de um minuto para o outro, e aí todo mundo vai mudar? O que vai ter acontecido com o pessoal? Você acha que vai ter alguém, na hora que Deus der vestes talares, Deus não vai dar uma roupa para a gente? Vai ou não vai? Você acha que vai ter alguém que vai dizer assim, Senhor, respeite minha individualidade, eu não gosto da roupa nessa altura. Vai ter alguém dizendo isso? Uma só, lá no planeta, lá no céu, que veio dos outros planetas. Uma só. Oh, Debs, que bom te ver aqui. Ai, que alegria, gente. Louvado seja Deus, vem da Espanha. Deus te abençoe, viu? Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Eu vivo dizendo, desculpa a gente fazer esse detalhe aqui, mas se eu tivesse muitos euros, estou falando sério, eu investiria no que essa moça faz. Vocês não a conhecem, mas eu a conheço. Eu fiz semanas de oração lá algumas vezes e várias vezes estivemos com eles, mas essa moça tem o talento de Deus para fazer comida vegetariana de um sabor que você nunca comeu na tua vida. Eu garanto para vocês, em nome de Jesus, que eu pegaria, eu já falei isso várias vezes para Deus, Senhor, me dê para dar a ela, me dê, Senhor, ou dê para ela direto. Sabe por quê? Porque nós temos que dar, eu estava falando hoje para os jovens, quando um ganha, quando um perde. O que um tem que vale a pena, a gente tem que lutar para fazer dar certo. Deus te abençoe, viu, Debs? Deus te abençoe, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se vocês acham que vai ter alguém no céu, uma só pessoa, de todos os trilhares, quaquibilhares de pessoas que vão estar no céu, é muito mais gente do que você imagina. Um só que vai dizer, Senhor, desculpe, eu não gosto muito nem dessa cor, desculpe. Você acha que vai ter? Por que não? Você tem que pensar a razão do porquê não. Você acha que eles vão estar assim, vou estar conformado? É assim? Não, não é que eles vão estar conformados. É que todos vão ter mudado aqui. Não é o dia de Jesus voltar que vai acontecer assim, ó, tum, mudei. Não é isso. Haverá alguma coisa que vai acontecer aqui. Todos vamos pensar igual. Vocês acham que quando a palavra de Deus for aberta no céu, ou não vai ser aberta? Vai ser aberta ou não? Sim ou não? Nós vamos passar 1000 anos estudando. Entendendo a história do planeta. Entendendo o porquê de tal coisa escrita. Você acha que vai ter algum que vai chegar a uma conclusão diferente um do outro? Ou todos vão ter a mesma conclusão? Todos a mesma conclusão. Vocês entendem que aqui nós temos que ter a mesma conclusão? Temos que ter todos o mesmo parecer? Compreendem ou não? O nome disso é unidade. É isso que Paulo estava falando. Unidade. Isso precisa, para isso acontecer, muita oração. Muito pedido de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para que servem os médicos? Respondam para mim. Parece muito óbvia a pergunta, mas eu quero saber de você. Cuidar dos doentes, o que mais? Para que eles estudam medicina? Alguém diz para ganhar dinheiro? Gente, pensem. Para evitar doença, tudo bem. Isso pode mesmo. Para lutar contra as doenças, para trabalhar com o corpo humano. O que mais? Pensem. Salvar vidas, sim ou não? Existe uma razão para a existência de um médico? A minha pergunta agora, para que é um engenheiro? Vocês acham que é importante? O planeta poderia passar sem eles?
Não, é importante demais ter um engenheiro. Sim ou não? Olha aqui outra pergunta, olha lá. Para que servem os professores? Por professores. Sim ou não, gente? São necessários os professores? Sim ou não? Para que servem os construtores? Hã? Eu estou falando de situações que são necessárias? Sim ou não? Tá, agora olha isso aqui. Para que servem as organizadoras do lar? Evitaria um caos imenso, né? A gente tendo elas, seria importante ou não? Por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Para que serve uma igreja? Exato, Danilo. Para que serve uma igreja? Para ir aonde qualquer outra coisa não vai. Vai num lugar da vida que é diferente de limpar, é diferente de construir, é diferente de cuidar do físico. A igreja, ela faz muito mais, ela alcança um espaço aonde jamais se imaginou. Para que serve uma igreja? E para que Deus criou o planeta Terra? Qual era a intenção de Deus ao criar a Terra? Exatamente a Terra. Para que Ele criou? Você sabe para que Deus criou a Terra? Ou foi mais um planeta? Ah, vou criar mais um que eu estou com vontade. Olha aqui, preste atenção, olha isso aqui. Houve um grande conflito no céu, não houve? Sim ou não, gente? E neste conflito, o que aconteceu? Houve uma guerra. Quando a Bíblia fala guerra, é guerra mesmo. Houve uma guerra no céu e foi expulso de lá uma quantidade muito grande de anjos. Não foram expulsos? Quando eles foram expulsos, a falta deles foi sentida no céu. Por exemplo, nós estamos aqui. Hoje de manhã estava lotada essa igreja. Cheiona, cheiona, cheiona. Graças a Deus, estava todas as cadeiras aí, estava cheio de gente. Vocês estão sentindo falta de alguém agora? Mas é só um cultinho da tarde. Independente do tempo, eles viveram muito tempo juntos. E quando foram expulsos, os maus foram expulsos do céu, os rebeldes, os outros que ficaram lá sentiram falta. Leia isso aqui. O pai tomou providência rapidinho na hora que eles sentiram falta. Leia isso daí, leia, vai lá. Os anjos leais lamentaram a sorte daqueles que haviam sido seus companheiros de felicidade e bênção. Sua falta foi sentida no céu. Está aí provado ou não? Continua. O pai consultou a Jesus quanto à possibilidade de executar imediatamente o propósito de fazer o homem para habitar. Olha isso aqui, olha isso aqui. Presta atenção por que a terra foi formada. Por que a terra foi formada? Para ocupar o lugar dos anjos. Vocês entenderam isso? Deus precisava repovoar o céu. Olha isso aqui agora. Aí Jesus vem com a comitiva divina e ele vem repovoar a terra. Ó, como é que era o planeta aqui quando Jesus chegou aqui? Era um planeta que ele tinha criado há muito tempo atrás para embelezar o céu. Mas aí ele veio organizar a criação. Entenderam? Quem foi que criou o planeta Terra? A geologia, aquele monte de pedra. Quem foi que criou isso? Jesus. Foi o próprio Jesus. Lá em Colossenses diz que foi Jesus. Agora, muitos anos depois, ele veio e organizou a vida aqui dentro. Entenderam ou não? Era como se agora Jesus fosse lá em Marte, que não tem vida, e botasse vida lá dentro. Vamos arrumar primeiro aqui para os homens. Entenderam ou não? Tá. Aí Jesus vem e arruma. Só que quando ele fez, ele criou o ser humano para quê? Olha aqui agora, olha que bonito. Leia. Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Leia agora essa parte preta. Era propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Qual era o propósito de Deus? Repovoar o céu com a família humana, gente. Não é fantástico isso? Estava faltando anjos no céu ou não? E ele queria o que fazer? Repovoar o céu. Aí ele faz o quê? Ele cria o homem. Olha que bonito. Aí ele cria Adão e Eva. Para que você foi criado? Responda com a sua boca. Ouviu, Danilo? Poderia, mas ele preferiu criar a gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu quero que vocês se assustem agora com o que eu vou perguntar e vocês precisam entender isso. Queridos irmãos, presta atenção. Ó. Olha aqui.
Deus, digamos que fosse 15 bilhões de anjos que foram jogados do céu para a terra, para o universo, para achar um lugar. Digamos que fosse 15 bilhões. Para cada pessoa, cada anjo que caiu, Deus conhece cada um separadamente ou não? Sim ou não? Sim. Você acha que Deus vai criar assim 15 bilhões? Pronto, joga lá dentro do céu de volta. Ou ele vai escolher um por um, cada um, especialmente, para colocar no lugar daquele específico anjo. Senão não seria Deus. Você nasceu com um propósito especial. Você vai ocupar o lugar de um anjo que se foi. As tuas lutas, as dificuldades que você tem como pessoa na vida, são só um treino para provar que você é aquele anjo com as mesmas dificuldades que você poderia ter vencido. Isso não é brinquedo. Isso é coisa muito séria. Olha isso aqui agora. Quando os homens estavam sendo feitos aqui, os anjos cantavam todos juntos, alegres demais. Felizes, super felizes, estavam cantando. Por quê? Vamos ter o céu de novo, cheio de gente. Imaginem que coisa boa, tal. Vai lá, leia aí. Todo o céu tomou profundo e alegre interesse na criação do mundo e do homem. Quantos do céu? Quantos? Todo o céu. Os seres humanos constituem o quê? Como assim? Como assim? Irmão, sabia que você é uma nova e distinta ordem? Totalmente diferente de todos os seres que estão no céu. O que é uma nova e distinta ordem? Olha isso aqui também. Leia aí. O Senhor havia dotado Adão de poderes mentais superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse. Como é que é? Poderes mentais o quê? A qualquer outra criatura vivente. Suas faculdades mentais eram apenas um pouco menor do que a dos anjos. Já pensou? Vocês entendem com que respeito eu estou pregando para vocês? Isso para mim é muito sério. Você tem que começar a acreditar em você mesmo. Você tem que começar a dar um certo valor, porque o céu te deu muito valor. O céu se importou demais com você. Os seres todos que viveram antes de nós, que venceram, entendem isso aí muito bem. Olha isso aqui agora, vai lá. Depois dos seres angélicos, a família humana, formada à imagem de Deus, constitui a mais nobre de suas obras criadas. Que tal? Quem que é a mais nobre das obras criadas? Você. E nós desfazemos uns dos outros. A mais nobre dos seres criados. Mais inteligentes, mais capazes, mais tudo. Uau! Olha isso aqui agora. Jesus cria a humanidade com um propósito, gente. Ele não criou à toa. O propósito é repovoar o céu. Olha lá, leia. Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Glória a Deus? Amém. Amém. Você vai preencher o lugar de um anjo. Você não pode perder. Por isso que Deus diz assim, cuida o que tem para ninguém. Avante, olha isso aqui agora. Ao nascer, uma mulher tem até 2 milhões de óvulos. Vocês sabiam disso? Na puberdade, ela chega até 500 mil óvulos lá dentro. E aí, cada ciclo vai perdendo 2 mil óvulos. Cada ciclo da mulher. Mas veja que Deus, mesmo tendo milhões de óvulos, Ele escolheu só você. Por quê? Você que teria as características que Deus precisa. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Por quê? Satanás nunca mais vai voltar para lá. Você vai. Nunca mais ele vai pôr o pé lá. Nunca mais. Mas você vai. Já tem até casa pronta lá no céu. Tem seu nome escrito na mão do Senhor. Está pronta a sua vida lá. Olha que coisa tremenda. Mas Satanás também tem um plano. Não é só Deus que tem um plano. Satanás também tem. E é sobre isso, para isso que a igreja de Deus existe. Para destruir as obras do diabo. Olha lá. Os anjos prostraram-se diante de Jesus e pediram, por favor, não morra. Deixa que eu morra. Ele falou, não, não pode ser. Eu mesmo vou dar a vida por aqueles que criou. Realizou-se um concílio para decidir o que teria que ser feito com o culposo para assim que eles pecaram.
Jesus saiu da presença do Pai com a notícia de que havia uma chance para o homem. Opa, tem uma chance! E os anjos, qual é? Qual é? Ou quando ele disse, eu vou ter que morrer na cruz do Calvário. Leia aí, ó. O plano da salvação foi elaborado para remir a raça caída, para dar-lhe outra oportunidade. Cristo foi designado para o cargo de mediador da criação de Deus, destinado desde a eternidade a ser nosso substituto e penhor. Veja só. Aquele a quem o céu dos céus adoram é o teu substituto. É o teu substituto. Veja isso. Corpo me preparaste. Eu preciso explicar uma coisa para vocês, que naquele livrinho que explica identidade da igreja, é muito sério falar sobre isso. Não pense que Maria é a mãe de Deus. Não houve, ele não houve. Para ser mãe de alguém, ele tem que ter coabitado com alguém. O que aconteceu foi que o corpo foi preparado para Jesus, foi um embrião que foi colocado dentro da barriga de Maria. Vocês estão entendendo isso? O que foi colocado dentro da barriga de Maria? Era Jesus. Aí você fala, mas como? Ninguém sabe, diz que nem os anjos entendem isso. Eu também não sei explicar. Diz que nós vamos passar a eternidade estudando como foi a encarnação. Entenderam? É o único ser que é totalmente gente e totalmente Deus. Eu não sei explicar, gente, mas é dito isso, tá bom? Mas entendam que corpo foi preparado, compreenderam ou não? Corpo me preparaste, a Bíblia diz isso. Avante, olha aqui agora. E veio Jesus com a embaixada divina. Jesus veio aqui para esse planeta, veio resolver aqui, ó. Para que Deus criou você? Eu estou te perguntando, vai, responda. Você tem que falar com a sua boca. Para que Deus te criou? Primeiramente, Deus te criou para quê? Vocês estão certos. Para repovoar o céu. Pode falar. Você tem que falar com a sua boca isso. Para repovoar o céu. Para isso Deus criou você. Você vai ocupar o lugar de um anjo que caiu. Tá certo? Então isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Sua existência tem uma razão de ser. Nasci. Sou, pela graça e poder, um testemunho vivo, um tremendo privilégio ter nascido. Você estava na mente de Deus. Deus planejou você. Deus organizou o teu nascimento. Quer que eu te diga uma coisa? Por que desde a primeira vez que eu vim aqui eu comentei 5 coisas Deus não deixa 5 você escolher. Quais são as 5? Ele não deixa você escolher teus pais. Quem escolhe é Ele. Teus pais é a escolha de Deus. Ele não deixa você escolher teu sexo. Sexo é quem? É a escolha de quem? De Deus. Ele não deixa você escolher outra coisa também. A sua cor. É uma escolha de Deus. Deus quer que você tenha a cor que você tem. Deus não deixa você escolher seu nome. É a 4ª coisa. Por isso que Ele vai dar o nome. E eu tenho a impressão que Ele vai dar o nome que tinha aquele anjo. Que é a mesma experiência. E quinto, olhe para cá. Quinto, Ele não deixa você escolher o país que você deveria nascer. A experiência que você precisa ter precisa passar pelas coisas que você passou. A experiência que você vai trazer até o último dia da história tem que passar pelas coisas que você passou. Tem que passar muito bem. Você estava na mente de Deus. E a igreja te ajuda a permanecer no propósito celeste. Para que serve a igreja? A igreja serve para permanecer no propósito celeste. Igreja não salva. Quem salva é Jesus. Então, para que serve a igreja? Para treinar você a dar certo. Entenderam ou não? A igreja serve para treinar você. Quando você sai, ó, que pena alguém que está na igreja errada. Porque vai ser treinado errado. Então, qual é a nossa saída? Estar numa igreja certa. Para que serve a igreja adventista do 7º dia? Para que Deus criou a igreja adventista do 7º dia? Para salvar o resto. Se tem alguém que é servo do resto do mundo, é a igreja adventista. Deus deu mais para nós oferecermos para o mundo. A razão da igreja adventista existir é essa. Foi parte do plano da redenção criar e treinar um povo para serem santos e exemplo para os outros. É parte do plano da redenção. Deus espera a santidade na sua vida. Separação do resto do mundo. Olha lá, leia por mim. Olha o que Deus diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas.
Você entendeu o que Deus diz de você? Deus diz isso. Tem todos esses qualitativos. E olha o que mais. Quando Deus traz a Bíblia na sua frente, Ele traz com uma razão. Qual é a razão? Gente, imagine o Senhor fazendo uma semeadura dentro do seu coração. A igreja é que rega a semente que Deus plantou. O trabalho da igreja é regar o que Deus planta. Por isso você não pode faltar na igreja. Essa é a razão. Imagina, a última colheita para a volta de Jesus. O que foi que nasceu aí? O que é que tem dentro de você? O que colhem de vocês? Quais são as colheitas que Deus faz da sua vida? Olha lá. Gente, dá uma olhadinha. Os descendentes de Ismael, inimigos do povo de Deus. Vocês estão vendo isso aí? Estão vendo ou não? Dá uma olhada a quantidade de gente inimiga do povo de Deus. Você não é inimigo do povo de Deus. Olha esse outro aqui. Presta atenção. Roubando e desprezando a primogenitura. De quem que eu estou falando? De Esaú. Na Bíblia, gente, isso daqui, ó, dá uma olhada. Esta Bíblia aqui, ó, nós temos as histórias dos que venceram e as histórias dos que perderam. Mas todos eram nossos irmãos. Todos tiveram a mesma chance, nasceram todos com o mesmo propósito. Mas perderam. Olha lá, o que mais? Dá uma olhada aqui. Nós temos ali no livro de Pentateuco, os 5 primeiros livros, toda a história, nos livros históricos, toda a história de gente vitoriosa e de gente perdedora. Os filhos de Esaú se transformaram no quê? O que um pai é, rapidinho os filhos se tornam. O que se tornaram os filhos de Esaú? Perseguidores do povo de Deus. Por quê? Porque Esaú era perseguidor do povo de Deus. Os mesmos rebeldes, mesma rebeldia do pai. Vai lá. E Jacó? O que se transformaram os filhos de Jacó? Jacó era um mentiroso, era ou não era? Mas quando ele se entrega a Deus, o que aconteceu com os filhos dele? Se transformaram numa bênção. O Egito todo foi abençoado por causa de quê? Isso era a igreja de Deus. Isso aí é a igreja. A igreja do Senhor tem esses primórdios, veio daí, dessa situação. Avante, olha aqui, ó. Viu Deus face a face. Quem é esse? Mas ele era assassino. Se tivesse que ser julgado nesta terra, ele seria assassino. E morto, gente. Vocês entenderam? Mas o que foi que Deus fez com ele? De onde veio, onde foram os filhos deste homem? Olha ali, ó. Depois o Senhor Deus traz um pedaço do céu para a terra. Eu estou passando a Bíblia com vocês, que é para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona. Está aí, ó. A beleza que nós temos de um pedaço do céu na terra, e você tem que compreender isso. Depois disso, do povo de Israel se estabelecendo, os muros de Jericó caindo. Gente, toda vez que alguém se arrisca a servir ao Senhor, milagres acontecem. Quando alguém se arrisca a ouvir o que Deus fala, milagres acontecem. Quantos dias demorou para eles vencerem essa cidade? 7 que a gente diz de batalha, de rodeando. Mas quantos anos antes disso eles estavam lutando? 40 anos, gente. Nenhum de nós espera todo esse tempo. Deus preparou 40 anos para isso aí acontecer. Entenderam? Então nós temos que não desistir. O livro de Juízes traz quais histórias? Do povo de Deus. Quem é esse daí? Ele podia ter dado certo ou não, gente? Podia. Deus lutou, foi um dos que nasceram para preencher o lugar do céu. O lugar de anjos no céu. Avante, dá uma olhada nisso aqui. E o pequeno Samuel? O Samuelzinho que foi levado lá para o templo é o mesmo que ungiu Davi. O que colocou a mão na cabeça de Davi, que separou Davi como rei de Israel. É o mesmo. Que vida é essa que foi entregue desde criança e se transforma numa bênção tão poderosa mais tarde na vida, né? E o Davi, este Davi, o homem da harpa, né? Esse Davi, para que ele se transformasse num rei, Deus não deu uma coroa. Deus deu o que para ele? Um Golias. Vocês entenderam isso? Você tem que pensar nisso. Toda vez que Deus chama alguém dentro da sua Bíblia para fazer um grande trabalho, dá um problema para a pessoa. Todos eles tiveram um problema para enfrentar. Não teve um que viveu uma vida simples. Os reis de Israel, estão lembrados disso? A maior parte eram ruins dos reis de Israel. Você conta nos dedos os que eram bons. Mas os reis que eram bons é porque tiveram que enfrentar a oposição do povo. Enfrentaram. Ali depois nós temos Elias, né? E os profetas de Baal, o melancólico Elias. Mas esse melancólico Elias, cheio de depressão e dificuldade, está morando aonde?
E ele olha esse sermão agora, está lá observando, né? Depois dele, nós temos o profeta Eliseu, que fez uma grande diferença na história da terra. Este Eliseu, né, pediu porção dobrada do Espírito Santo. Elias fez 6 milagres, Eliseu 13. O dobro mesmo, o dobro e mais um pouco. Não é isso? Não é interessante a gente ver isso? Pois não, irmão. Uhum. Que ela é... É isso mesmo. É por isso. Porque a Ruth, o que ela poderia ter sido quando ela escolheu servir a Deus? Lá vem Davi, né? Deus a usou para linhagem eterna. Muito obrigada por ter lembrado. Avante, dá uma olhada aqui. Isaías, os grandes homens, e Jeremias, que entraram na história dessa terra como gente sofrida. E como sofreu? Como sofreu? Esses dois aqui eram 2 sofredores. Por quê? Eles fizeram alguma coisa de errado? Quais foram as coisas que marcaram a vida dele? Pregação. Só isso. O que eles fizeram de errado? Nada. Eles eram amados pelas pessoas? Não. Eram odiados, detestados. Por quê? Porque eles tinham que fazer o trabalho que tinham que fazer. Ali nós temos, então, Daniel, né? Daniel lutando. Começa difícil, termina difícil, mas termina vencedor. A vida dele vencedora. São nossos antepassados, né? Olha lá os jardins suspensos da Babilônia. Lembram disso? Vocês estão lembrando dessa situação? Olha lá pelo que a Babilônia era tão lembrada, né? As grandes coisas, os 3 companheiros na fornalha. Tudo isso, quando você lembra, você fica impressionado, porque são pessoas que fazem parte da nossa história. Gente, isso aqui é a sua história. Nós estamos lendo a história dos teus antepassados. Todos eles foram igreja de Deus. Isso daqui. E todos eles tinham uma identidade. Eu estou te falando de gente de todas as épocas que agiram igual. Que tinham as mesmas convicções. Tinham os mesmos alvos. Lutavam pela mesma coisa. Não tinha um diferente aqui dentro. Eles podiam ter provas diferentes. Mas a razão de sua vida, o testemunho que deram, as razões pelas quais foram judiados são as mesmas. E Neemias, reconstruindo os muros. Com de um lado uma pazinha para poder, né, uma colher de pedreiro, e na outra uma espada. Eu tenho que fazer dar certo o trabalho de Deus, tem que ser bravo para fazer dar certo. O povo de Deus foi judiado pelos romanos, pelos medo-persas, pelos gregos, foi ou não foi? Estes povos eram o quê? Eram ajudantes do povo de Deus? Não. Eram irmãos nossos, mas do lado errado. Olha que coisa terrível. No mundo está dividido entre 2 grupos, o grupo que serve a Deus e o grupo que não serve. Os profetas menores antes de Jesus aparecer. E aí, quando antes de Jesus aparecer, Deus chama uma menina. Ela tinha mais ou menos entre 12 e 14 anos quando ela foi chamada. Olha isso. E ela diz o quê? Quem eram estes pais de Maria que ela teve a coragem de dizer, cumpra-se em mim, na sua serva, o que for necessário. Vocês pensam que ela não sabia da responsabilidade? Não estou falando de carregar uma criança no colo. Estou falando de carregar o nome de quem engravidou fora de hora. Ela podia ser apedrejada. Ela disse, cumpra-se em mim a tua vontade. Os nossos filhos têm essa capacidade? Vocês sabem que é preciso ter isso. Os nossos filhos precisam ter esta visão da religião. Se eles não tiverem essa visão a ponto de Deus falar com eles, eles se entregarem, nós estamos com problemas. A igreja precisa ter filhos que estejam prontos para se entregar a Deus. E é isso que nós vamos tentar fazer essa semana. A nossa tentativa é ter nossos filhos entregues. E Deus não falou só com Maria, falou com José também. Diz que um anjo foi falar com José. Gente, eu acho isso tão fantástico. Um dos homens na Bíblia que mais me chama a atenção, são 2 homens na Bíblia, 3, né? José do Egito, Boaz e Maria, o esposo de Maria. Estes homens tiveram um posicionamento invejáveis na Bíblia, né? E ali vem o bebezinho. Vocês podem imaginar que a criancinha nascida em Belém era Deus na terra, gente. Era Deus na terra. Foi aquele embriãozinho que foi colocado na barriga de Maria. É o nosso Deus, o Deus eterno, né? Que estava ali conosco. Depois Jesus sendo batizado e começam suas tentações, a sua vida de milagres, né? Os tremendos milagres que Deus teve para com ele, tomando ali a água no poço, e os milagres que aconteceram, as tremendas diferenças, curando o cego, fazendo todos os trabalhos e os grandes milagres que Jesus fez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele ainda está podendo fazer isso? E se eu disser para vocês, eu vou mostrar o texto onde diz assim, que o que Deus tem para fazer pela igreja adventista, Ele vai deixar para fazer no final maior que já fez em qualquer época da história da Terra.
Mas ele vai ter que usar seres humanos para isso, vai ter que usar você. Ele diz que usará a sua igreja, a igreja é você. Depois dele vieram os apóstolos, né? Os apóstolos lutando, foi fácil a vida dos apóstolos? Eles receberam o Espírito Santo e junto com isso recebeu também o quê? Sofrimento. Miséria. Quais tipos de miséria? Gente, não tem livro mais dolorido na Bíblia do que o livro Atos dos Apóstolos. Essa Bíblia, para chegar até nós, passou por muita dor. Estes homens sofreram mais do que você é capaz de imaginar. As grandes perseguições do povo de Deus na terra, no ano 100 após Cristo, foi um momento de muita dor, de muito sofrimento. Gente, estes realmente sabem o que é viver. Eles entregavam-se nas arenas para serem comidos, iam com a melhor roupa. Iam até lá se entregar para o trabalho de testemunha. Gente, o que este mundo passou na Idade Média, nenhum de nós é capaz de imaginar. Só que é dito que o que está na nossa frente, a Idade Média vai ficar sendo fichinha. Nós estamos prontos? Por isso esses cultos são feitos pela igreja, para nos preparar para isto que está por vir. E hoje pela manhã eu passei para vocês quão perto está. Quão perto está, quão perto. Olha isso daqui, a igreja de Deus na montanha. Lembra da igreja de Deus nas montanhas? Qual era esse povo que estava na montanha? Quem eram eles? Os valdenses. Gente, eles viveram 1000 anos nas montanhas. 1000 anos. 1000 anos. Não é pouca coisa, não. E por que eles viviam lá? Porque eram perseguidos. Porque eles não podiam viver no meio das pessoas. Porque havia um povo que queria forçá-los a fazer o errado. Após isso, gente, foram perseguidos, queimados em fogueiras, homens dos quais o mundo não é digno de desatar as sandálias, irmãos queridos. Gente que passava muitos meses sem ver água para tomar banho. Nossa, quando nós estivemos não sei se foi ano passado, não lembro mais, meu esposo pode me corrigir, que o pessoal da igreja da Suíça nos levou para fazer um culto, alguns dias de culto, nas montanhas lá em Pelite mesmo, né? E nós estivemos lá. Quando chegamos ali, irmãos, tinha junto conosco como guia uma senhora que é descendente dos valdenses. E ela foi explicando para nós como foi. Gente, é muito grande a história, é muito preciosa a história. Gente, nenhum de nós passa um grama do que esse povo passou. Nenhum de nós, nenhum de nós. Uma mãe valdense se despedia do filho, sabe como? Nós hoje, né, criamos filhos para nós. A gente quer eles... Sabe como é que elas despediam da criança? A criança vinha na frente dela, ele estava pronto, tinha acabado de fazer o curso, ela dizia, até amanhã da ressurreição. Ela tinha certeza que nunca mais ia ver o filho. E o filho saía com um bocadinho de pão dentro de um pano e ia embora. Nunca mais ela via. Nesses rincões por onde Deus me mandou, que eu fui lá no final da Europa, lá não sei aonde fazer as gravações, eu encontro lá um grupo de pessoas salvas, entregues para Jesus. Quem eram estas pessoas? Os valdenses chegaram lá a pé. A pé. Queridos, vocês têm que pensar nisso. Chegaram lá a pé. Nós não queremos vir para a igreja nem de carro. A gente fica pensando, o que eu vou ter lá? O que eu vou ganhar? Vocês entenderam? Igreja serve para fazer viva, continuar viva a fé. Este povo, quantos foram mortos para essa Bíblia chegar até nós? Quantos foram amarrados, judiados, sofridos? Gente, que sofrimento passou o nosso povo até a Bíblia. Reformadores levaram as verdades para todos os países da Europa. Esses reformadores andavam. Gente, quando eu vejo ali, nesse texto que eu li de Romanos, Romanos 15, que eu li agora para vocês, é Paulo dizendo, olha, eu estou hoje aqui, eu tenho que estar na Espanha, eu tenho que correr lá para a Espanha. Na quarta-feira nós estávamos na Suíça. Aí quinta-feira a gente tinha que estar na Itália, né, para estar hoje aqui. E eu fiquei achando difícil. Não tem nada de difícil, irmãos. Não tem nada de difícil. Difícil era a senhora White, que tinha aqui 15 dias de carroça, chegava toda quebrada lá. Nós não temos ideia de como as coisas foram. Né? Esse povo andava como para poder ir para lá? Lembra de John Hus? Teve que brigar com toda uma igreja para poder fazer a dele, a Igreja Irmãos Unidos. E depois, 100 anos depois dele, Martinho Lutero. Olha lá, ele levanta a igreja de novo, não foi isso? Martinho Lutero, ele coloca na porta da igreja as verdades que ele tinha descoberto na Bíblia e uma multidão de gente olhando para ele dizendo, peraí, o que foi que aconteceu? E o nosso querido
Miller, estudando a volta de Jesus, né? Estudando a volta de Jesus, chegando ali na era de 1800, trabalhando aí os primeiros detalhes da igreja adventista reaparecendo. Por que reaparecendo? Queridos irmãos, eu preciso falar uma coisa para vocês agora. Olhe para cá. Essa parte é importante demais para entender amanhã de noite. Olhe para cá. A igreja adventista tem seu fundamento, o dia da fundação, 1863. Ok? Qual é a data? Mas ela nasceu nessa época ou reapareceu nessa época? Qual é a data que a igreja adventista foi fundada? 100 anos antes de eu nascer. Tá bom? Agora veja, mas ela foi fundada ou foi refundada? É isso mesmo. As origens da igreja adventista estão aonde? Aonde? Na criação do mundo, gente. A igreja de Deus, a igreja adventista, ela tem seu início lá no povo do assim diz o Senhor. Você nunca pode dizer que a igreja adventista começou depois de Martinho Lutero, depois de Guilherme Miller. Entendeu? Sim ou não? Você tem que ter isso claro na sua cabeça. As verdades que a igreja adventista tem e acredita começaram a ser trabalhadas e vividas antes. Lá no início. Na verdade, elas são verdades do céu. Sim ou não? Sim. E você não pode sair fora disso. Essa é a realidade. Sabe o que é isso, esse papel aí? O que é isso daí? Isso é um documento, queridos. Um documento da época em que o nosso povo ficou esperando Jesus, né? Os metodistas ficaram esperando Jesus, né? E ao esperar Jesus, Jesus não veio em 1844. Olha lá a data, 22 de outubro. Isso aí é um documento mesmo, da origem dali do povo. E este povo, do grande desapontamento, foi que saíram a pregar. Olha a noite de 22 de outubro de 1844. Eles ficaram esperando ali em pé. Imagina que desapontamento que foi, né? O que aconteceu depois de 22 de outubro de 1844? Uma multidão de igrejas que estavam juntas foram tudo embora. Só ficou um pinguinho de gente estudando. Eram milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que estavam esperando Jesus voltar. Quando Jesus não voltou, eles disseram, foi tudo um erro, fomos enganados. E não ficaram, só um pinguinho de gente ficou. Quem foi que ficou? Ellen White, José Bates, Tiago White, que ela era só Ellen Harmon naquela época. Continuaram estudando. E para eles, Deus deu grande luz. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Isso é um documento real. Tá? É um documento real pós-1844. Estão vendo isso aqui? Olha, outubro 16 de 1844. Olha lá, vamos avante. Do grande desapontamento veio a esperança. Eles entenderam o que Jesus estava fazendo no lugar santíssimo. Eles oraram, gente, passavam noites orando. E eu queria clamar a vocês por isso. Gente, nós temos que orar. Nossa igreja tem que orar. Eu vou fazer oração já com vocês. Nós vamos cair de joelhos aqui, vamos clamar a Deus. Nossa igreja tem que orar. Nós temos que pedir a Deus. Não tem como funcionar. Vocês lembram do texto de hoje de manhã? Se o Jesus que você conhece não te mudou, é que você não conheceu Jesus de verdade. Porque Jesus não tem como entrar numa vida e a gente não mudar. Não existe como. Aí o que aconteceu com esse povo? Eles lutaram, oraram, clamaram a Deus. E o Senhor Deus mostrou a verdade para eles. E nós temos hoje a mesma verdade que acreditava José. Lá no livro de Gênesis, nós encontramos a mesma informação sobre o santuário. Lá no livro de Gênesis já tem informação do santuário. No livro de Êxodo tem informação sobre o santuário. Mas o interessante é que no Êxodo, Deus deu a mensagem do santuário. Mas ali, em Gênesis, como que José sabia que tinha um tabernáculo no céu? Como que José sabia? Você tem que pensar sobre isso. Estas coisas fazem tremenda diferença, né? Olha só que coisa interessante. Ó, parou essa coisinha aqui, meu bem? Por favor, eu quero entender por que parou, para que eu continue trabalhando. Ok, olha lá. Veja isso aqui agora. E então nós entendemos que Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Irmãos, se você perguntar para qualquer evangélico por que Jesus ainda não voltou, qualquer evangélico, eles respondem o quê? Alguém sabe
o que Jesus está fazendo nesses 2000 anos? Sim, ele começou em 1844 a fazer o julgamento dos mortos e depois seria o dos vivos. Mas quem sabe disso? Por quê? Vocês têm. E isso faz diferença na sua vida ou não? Sim. Total. Essa é a grande diferença. E por que eles não sabem? Quem que tinha que estar falando para eles? É a primeira mensagem angélica. Isso é muito sério, gente. Sem esta compreensão, veja só. Olha aqui, ó. Todo mundo presta atenção aqui para você entender como que a gente vai terminar. Falta bem pouquinho de diapositiva, depois a gente vai orar. Mas raciocina aqui comigo. Irmãos, Jesus tem 3 partes do seu trabalho. Quantas? 3. A primeira é Criador. Ele já fez essa parte ou não? A segunda é Salvador. Já fez essa parte ou não? E a terceira, é Juiz. Ele está fazendo a última parte do trabalho que ele tinha que fazer. Ele nunca mais volta como Criador. Ele nunca mais volta como Salvador. Isso ele já vai ser pela eternidade toda. Mas ele voltará como juiz. Porque ele está fazendo agora esse trabalho. Então, o pessoal entende que Jesus é o Criador e entende que Jesus é o Salvador. Mas daí em diante o povo não entende. A parte principal, por que não entende? Porque lhes foi cegado os olhos. Quem tem que falar isso para eles? Olha, o grito lá de 1844, aí vem o noivo, foi dado. Cumpriu a razão dele. Tirou as virgens que eram imprudentes, elas saíram mesmo. Ficou só as virgens prudentes. Olha aqui agora. Olha só para que você possa entender a situação. Olha lá. Presta atenção. Isso aqui foi o que eu mostrei de manhã para vocês. Lembra disso? Está lembrado ou não? Olha isso aqui agora. Aqui está o grupo do povo de Deus. Aqui está o grupo de Satanás, liderado por Satanás. Tá? Não é isso? Essa daqui é a história da Bíblia, todinha. Deste lado aqui estão Caim e seus descendentes, Cão, Jafé. Aqui está o povo do Egito, aqui está a Babilônia. Aqui está Roma, aqui estão os gregos, aqui estão todos esses povos que lutavam contra o povo de Deus. E eles são objeto do amor de Deus ou não? Deus só criou esse povo para salvar este. A razão de Deus ter esse povo aqui é para fazer o que com esse? Que Deus os ama muito. Deus quer salvar esse povo. A razão de existência da igreja é só por causa dos outros. Agora, nós só poderemos salvar alguém quando nos sentirmos salvos. Só podemos fazer pelos outros o que foi feito conosco. Quando a gente entendeu o que foi feito conosco. O que está acontecendo agora por você no céu? O que está acontecendo agora pela sua vida? E eu não estou falando só do julgamento, eu estou falando de cada dor e cada miséria que você passa. Cada situação, cada luta que você tem diante de Deus é a luta de Jesus. Ele luta por você mesmo, de verdade. É real isso. Aí estão todos os reinos. Gente, tudo isso já passou. Tudo aquilo que a gente leu lá no livro de Daniel acabou. Nunca mais vai acontecer. Isso tudo é verdade. Terminou. Nós estamos, lembra da tal da estátua na época de Daniel? Aí passou todos os reinos. Nós estamos na unha aqui da estátua. Acabou tudo. Acabou tudo. Os 10 dedos da estátua são os reinos da Europa, gente. Que estão tentando se unir e não vão conseguir se unir. Não vai dar certo. Gente, tudo isso que vocês ouvem falar, a tentativa de unir por causa do dinheiro, tentar de unir por causa de nação, não vai funcionar, esqueçam, não vai dar certo. Profeticamente a gente já sabe, não vai funcionar. Nós estamos aqui no momento em que a pedra vai vir, vai bater e acabar com todos os reinos. Quem é a pedra? Jesus, entendeu? Gente, não tem jeito. Você faz parte do povo que Jesus vai me buscar. E você tem que estar com noção disso, né? Leia aí, olha o que Deus falou para Daniel. Muitos serão embranquecidos e provados. Quem é esses muitos? Eu louvo a Deus porque a palavra é muitos ali. Louvado seja o nome de Deus. Olha ali, o que mais? Mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá. Mas quem vai entender? Você tem que entender. Deus disse que os sábios entenderão. Entenderão o quê? A razão do porquê dessas coisas todas. Você tem que entender. Você faz parte dos sábios.
É impossível que alguém, adventista do sétimo dia, não entenda a sua própria história e o que vai acontecer daqui a uns dias. É isso que é a igreja adventista. Nos dias deste rei, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Em 10 reis descritos em Daniel, é repetido em Apocalipse também. Não tem jeito, não foi só para a época de Daniel, é repetido que eles vão tentar se unir, não vão conseguir, e então vão ficar contra o papado. Né? Dá uma olhada aqui, os 2 poderes que hoje são chamados de... E estão unidos. Chamados de besta. Estão unidos ou não? Aonde na Bíblia diz que esses 2 poderes estariam unidos? Apocalipse 13. Há 40 anos atrás, era um assinte dizer isso. Há 40 anos atrás, se a gente falasse que isso ia acontecer, todo mundo ia rir de nós. Aconteceu ou não? Aconteceu. Estão super unidos. Dá uma olhada mais isso aqui agora. Olha isso aqui. Vocês acham que Trump, no meio destes 2 poderes, querendo resolver o problema do mundo, é uma coisa simples? Isso é cumprimento de profecia. Os Estados Unidos terá que ser levantado como a solução do mundo. E esta semana nós vamos ver um pronunciamento do assessor de Trump, que ele diz várias vezes, vocês têm que ouvir o que Trump diz. Todos têm que seguir o que Trump diz. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso é cumprimento de profecia. O mundo todo está preparadíssimo para ouvir. Pois não, querida? Claro. Vem cá, Israel se parece mais com o nosso povo, sim ou não? E está sendo ajudado por quem? Vocês têm que pensar nisso. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Vocês têm que raciocinar que são coisas que estão acontecendo agora. Isso aqui. Todos eles estão lutando para a paz no mundo, né? Sim ou não? Eles não estão lutando para a paz no mundo? Claro que não, eles estão lutando para ter poder. Eles estão lutando para ter poder, o negócio deles é poder. Todos eles querem ganhar o mundo. Eles não querem paz no mundo nenhum, eles querem ganhar o mundo. E quem é que vai pensar que vai resolver tudo? Gente, olha para cá. Como é que isso vai acontecer? Presta atenção. Na hora que os ventos forem soltos, e serão sim ou não? Sim. Quem que vai se levantar dizendo eu tenho a solução? Antes da Igreja Católica. Estados Unidos. Gente, toda vez que alguém fala assim para mim, irmã Maísa, o Papa foi não sei para onde, eu não ligo. Ah, ele está falando, tudo bem, tá bom, deixa ele lá falar. Agora, quando fala que os Estados Unidos fez alguma coisa, aí me chama a atenção. Por quê? Porque a Bíblia diz, quem vai dar poder ao papado? Quem que vai dar poder ao papado? Então é lá que você tem que ficar com o olho. É nos Estados Unidos, vendo o que os Estados Unidos está fazendo. Quando os Estados Unidos se levanta, eu me levanto também, olhando para onde ele vai. Aí sim. Ele está indo para onde? Ele vai se levantar e dizer, eu preciso de alguém que resolva as religiões no mundo. Quem que vai resolver? Vergonhosamente não somos nós. Vergonhosamente. Se nós estivéssemos em todas as catástrofes, se nós estivéssemos levantando e fazendo funcionar, seríamos lembrados. Mas a profecia já mostra, olha, um dia... Você sabe, deixa eu te explicar o negócio da profecia. Você me deixa trabalhar isso aqui agora? Olhe bem isso aqui. Aqui é o início do mundo, correto? No dia que Adão estava lá, tá certo? Adão está aqui. Neste dia, enquanto Adão estava vivo, Deus chamou Adão e mostrou toda a história do mundo. Foi ou não foi? Vocês sabem que Deus mostrou toda a história do mundo para Adão? Sim ou não? Mostrou tudo o que haveria de acontecer. Muita coisa Adão não entendeu, mas mostrou. Por que Deus mostrou? Agora vem a parte importante para vocês entenderem o que a gente vai falar. Porque Deus sabe o fim desde o princípio. Então, Deus não estava determinando o que haveria de acontecer. Ele olhando assim, isso vai acontecer, contou isso para Adão. Entendeu ou não? Vocês entenderam isso? Agora, presta atenção. Na grande visão de Deus do que iria acontecer, ele já sabia que os países iam brigar muito para serem donos do mundo. Estes homens estão lutando para serem donos do mundo. As ações dele não é para vocês terem paz. Não é um benefício que eles estão fazendo para a humanidade. É um benefício para si mesmos. Vocês estão entendendo ou não? Mas não vão conseguir. Porque na mesma visão que Deus deu para Adão e para
todos os filhos da Bíblia, que poder vai vencer no final? Que poder vai vencer no final? Desta igreja. Deus falou isso para Daniel. Vai vencer quem? Abre a sua Bíblia em Daniel 7. Correndo, rapidinho. Todo mundo junto em Daniel 7 para você ver o que Deus disse para Daniel. Para você poder entender que isso daqui é muito mais do que um comunicado. É uma certeza. Daniel 7, por favor. Olha quem que Deus disse para Daniel que iria vencer. Tá bom? Vocês têm que ver isso aqui. Para você se ver incluído. Olhe bem, Daniel 7, verso 25, 26 e 27. Lê isso aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Deixa todo mundo achar. Daniel 7. Todo mundo achou, queridos? Oi, alguém precisa de Bíblia, alguma coisa? Obrigada, irmão, por ajudar. Alguém precisa? Gente, é muito importante vocês seguirem isso, porque isso é sobre você, é sobre a sua casa, é a tua vida. Porque quando você pega a Bíblia, você tem capacidade para explicar isso para os outros depois. Vai lá, Daniel 7, verso 25, 26 e 27. Ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Isso aqui está falando da Igreja Católica que queria fazer contra nós, não é? Agora veja o 26. Mas o tribunal se assentará. Que tribunal é esse? Do céu. O tribunal do céu se assentará e lhe tirará o seu domínio. Vai tirar o domínio da Igreja Católica. Para destruir e para desfazer até o fim. Agora o 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de tudo o céu serão dados a quem? A quem? O que diz a tua Bíblia? Quem são esse povo? É você. Os domínios de todo este planeta serão dados para nós. Está escrito isso aí ou não? Está. Serão dados aos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Você entende que o planeta inteiro vai ser dado a você? Primeiro eu mostrei para você ali hoje, de manhã cedo, eu expliquei para você que vão soltar os 4 ventos e que nós estamos na beirinha disso acontecer. Sim ou não? Que você tem que estar preparado. Só que hoje à tarde eu estou mostrando para que você foi criado e a miséria que está no mundo, mas que você vai vencer se você ficar firme. Que não tem jeito. Por isso que tem que entender o que vai acontecer na igreja. Olha isso aqui. Israel ajudado por uma das bestas. Sim ou não? Sim. Há uma profecia em cima de Israel. Aliás, umas tantas profecias na Bíblia sobre Israel. Israel vai se converter. Quantos de vocês sabiam disso? É bíblico? Essa semana vamos ter que falar disso. Israel vai se converter. Aleluia, irmãos! Quanto mais gente vier, melhor. Louvado seja Deus. Sim ou não? Sim. É uma profecia em cima. Eu fico muito feliz que Deus tem chance para o povo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, presta atenção. Está sendo ajudado por quem? Vocês não sabem o quanto eu tenho orado por Trump. Eu tenho orado por ele. E tenho pedido a Deus uma chance. Ó, tem algumas pessoas por quem eu tenho orado. Ouve aqui, ó. Eu tenho orado por Trump. Eu tenho orado pelo presidente do Brasil e sua esposa. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, me dê uma chance de pregar a verdade para eles. Sabia que eu tenho pedido isso a Deus? Que Deus me dê alguma beirada, eu vou lá. E eu dou estudo bíblico para eles. Por quê? Quanta coisa resolveria? Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu tenho pedido a Deus. Se o Senhor Deus quiser, Ele pode fazer. Pode ou não pode? Vocês não sabem com que gana eu tenho clamado a Deus por isso. Eu tenho implorado a Deus, Senhor, me dá uma chance que Trump seja visitado. Que ele entenda as coisas, porque está na mão dele. Uma série de situações, né? Olha ali, desastres combinados para o decreto dominical. Estamos pertinho disso. Gente, os desastres que estão acontecendo no mundo, que nós mostramos hoje de manhã para vocês. Meu bem, eu queria que você preparasse aquele documentário que eu cortei hoje de manhã. Nós vamos passar um pedacinho a mais agora. Aquela primeira parte, lembra? Guarda aí com você, presta atenção. Desculpa, Gabriel, eu acabei não olhando direito o negócio aqui, de fazer a tal da mão. Gente, tem que fazer assim, ó. Olha que bonito, ó. Tem que fazer assim.
para o negócio ficar me seguindo. Deixa eu ver. Olha, eu acho demais essas coisas. Bom demais. Mas, esses desastres todos que estão acontecendo no planeta são a base para acontecer o decreto dominical que está prontinho. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada. Vocês estão vendo os bilionários? Gente que tem bilhões e bilhões, dinheiro e mais dinheiro. É muito dinheiro que esse povo tem. Quer que eu conte uma coisa para vocês? Quer que eu fale uma coisa? Olha isso aqui, presta atenção. Todos eles, vão ficar pobres. Profético. Não pense que pobre só será a gente. Todas as pessoas do mundo ficarão pobres e muito pobres. Eles perderão da noite para o dia o dinheiro que têm. Alguns virão correndo tentar dar dinheiro para a igreja e não vai funcionar mais. Eles perderão muito dinheiro. Tá? Então, nessa semana nós vamos ter que falar disso também. Outra coisa. Olha aqui, meu bem. Me dá isso aqui, por favor. Dá uma olhadinha aqui. Eu preciso muito disso daqui. Presta atenção nisso aqui agora. Olha só. O espiritismo está em todas as partes, gente. O espiritismo está em todo lugar. Está ou não está? Em todo lugar, gente. Todo lugar. O espiritismo... Olha, a senhora White teve uma visão de um trem. Esse trem vinha andando. Eu vou colocar só no final, viu, Tutu? Não precisa me mexer agora, não, que é só no finalzinho mesmo. Quando terminar tudo, eu coloco. Olha aqui. Ela disse que viu um trem andando. E esse trem tinha tanta gente que ficava saindo para fora assim do trem. Estava tão lotado. E disse que ele ia em alta velocidade para o precipício. E aí o trem, estava dito, espiritismo no trem. E quem estava dirigindo ele era Satanás. Ela viu isso. Quantos do mundo acreditam em espiritismo? Gente, o que é espiritismo? Não pense que é só consultar mortos. É ler mãos, é acreditar em signos. É fazer a brincadeira do copo. Vocês entendem por que a gente tem que falar com as crianças? Vocês entendem a seriedade? É acreditar que alguma coisa fica viva depois que a gente morre. Isso é muito sério, não é brincadeira. Segurem os ventos até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, foi o que Deus disse. Segure os ventos até selarmos nas frontes. Enquanto isso, estamos dando ao mundo a verdade em alta voz. Enquanto os ventos estão sendo seguros, a igreja tem que estar botando ali, milhares sendo visitados pelos demônios, gente. Nós estamos fazendo um trabalho e eles vão estar fazendo também. Milhares estão sendo visitados por demônios. Milhares. Há uns anos atrás, irmão, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu recebia para consulta pessoas com temor. Hoje em dia as pessoas perderam a vergonha. As pessoas perderam a vergonha. Elas são atrevidas, difíceis de lidar, acham graça do próprio pecado, não se importam, mas a coisa ficou num nível tão ruim que você não imagina. As pessoas ficaram atrevidas. Quando hoje de manhã eu disse a você que daqui a 5 anos o próximo normal é ter TDAH e ser autista. Gente, essa é uma estatística do mundo, não é minha. É a quantidade de casos crescendo tanto que o pessoal diz, não vai ter mais ninguém. Isso não é brincadeira. As pessoas estão sendo visitadas por demônios. Eles creem dessa forma. Olha o que eles creem. Você não pode crer isso. Irmãos, você não pode crer nisso aqui. Olha bem, eles creem que existem 3 partes separadas. Você tem que ter cabeça. Porque serão 2 coisas que vão acabar com o povo de Deus no final. É o sábado e o espiritismo. Sim ou não? É a questão do domingo e o espiritismo. Você não pode crer num homem tripartido, um ser tripartido. Nós temos que estudar essa semana. Temos que sair dessa situação para poder entender, meu bem. Olha aqui, me ajuda aqui. Temos que entender isso daqui. Prestem atenção, olha lá. Recebem instruções da antiga serpente, senhores. O mundo evangélico acredita nisso. Hoje em dia, tem um grupo tremendo de gente fazendo isso aqui e achando que está certo. Existem igrejas de Satã. No Rio Grande do Sul, que é a base do Brasil, né? O que sustenta o Brasil, foi chamado de celeiro do Brasil. Vocês sabem qual é o lugar no Brasil que mais tem espiritismo no Brasil todo? Todo mundo pensa que é Salvador, é Bahia. Não é, é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É. Sabe que o Rio Grande do Sul foi considerado o local mais espírita do planeta. Existe mais macumba no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Quantos de vocês sabiam disso?
Isso aí é uma estatística. Entra hoje no Google e procura. Vocês vão se assustar. Por quê? Em cada esquina se vê agora um trabalho, sabe? Essas coisas que macumbeiros fazem. E eles levantaram uma estátua de Satanás bem grande numa cidadezinha chamada... Meu bem, como é o nome da cidade? Onde foi levantada a estátua de Satanás lá no Rio Grande do Sul? Gravataí. Tá bem? Então, vocês têm que pensar nisso. E eles disseram, não, ninguém pode dizer nada. Vocês querem ser aceitos, nós também. Eles dizem. Vocês não brinquem, não. Esse negócio não é brincadeira. Olha isso aqui agora. Enquanto isso, o que nós vamos estar fazendo? Nós temos que estar com a mesma visão do céu, gente. Nós temos que ter a mesma visão do céu. Nossa cabeça tem que funcionar igualzinha ao povo do céu. Nós cremos que os mortos só voltarão à vida quando Jesus voltar. Sim ou não, gente? Nós não cremos que nós temos 3 partes. Nós cremos que existem 3 partes juntas. Só para perguntar para vocês aqui. Corpo. O que é alma? É a pessoa viva. O que é espírito? É o fôlego. Não existe uma coisa que fica só para entender melhor. Aonde estava Adão antes de Deus criá-lo? Não estava em Deus, gente. Nem no pó da terra. Não existia. Porque, não existia nada antes de Deus fazer. Peraí, vou fazer outra pergunta. Quando Deus fez o boneco de barro, gente, nós temos que passar isso aqui na cabeça de vocês. Não pode ter dúvida, porque será enganado até os... Quando Deus fez um boneco de barro no chão, aonde estava Adão? Não existia. Isso. E a alma? Estava onde? A alma não existia, até acontecer o quê? Entenderam? Sim ou não? O homem passou a ser uma alma vivente. Quando recebeu o fôlego. Quando o fôlego vai, o que acontece com a alma? Deixa de existir. Morre. É isso mesmo que acontece. O que entra no homem e sai do homem é o espírito, que a gente chama de fôlego de vida. Combinado, gente? Sim ou não? Isso aqui não pode errar. Isso não pode errar, porque é nisso que o diabo vai pegar um monte de gente. Diz que, se possível, enganaria até os... A lei de Deus será exaltada diante de todo o universo. Senhores, pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Esta lei de Deus que agora nós temos dificuldade em passar, será exaltada no planeta todinho. Vamos para casa. Daqui uns dias, os anjos virão no túmulo falar, o rei está chamando. Sim ou não, senhores? Vai. Nós sabemos que hoje faleceu alguém daqui. Sim ou não? Um pouquinho antes de Jesus voltar, na ressurreição especial, ela voltará à vida. Não é bom isso, gente? Vocês sabem que nós, todos que estamos aqui nessa sala, todos que fazem parte dessa igreja, todos, se morrermos, vamos ressuscitar antes da volta de Jesus. Vocês sabem disso ou não? Por que eu estou dizendo isso? Vocês não vão. Se eu morrer, eu não vou ressuscitar no dia da volta de Jesus. Vou ressuscitar antes. Por quê? Por quê? Ressurreição especial. Isso você tem que saber também. Não pode falhar nessa parte. É a tua história. É o teu povo. Por quê? Todos os que morreram na mensagem do terceiro anjo vão ter que ver aquele Jesus que esperavam. Eles vão ver todos os últimos acontecimentos e entrar. Olha que coisa linda. Olha, imagina que coisa fabulosa. Um pouquinho antes de Jesus voltar, eles serão trazidos, desde a senhora White para cá, do povo que morreu acreditando na mensagem do terceiro anjo, vão ressuscitar. E para ver a maior espetáculo que o universo já teve, vai ser a volta de Jesus. Ai, câmera. Querida, volte para cá, meu amor. Isso, meu amor, volte para cá. Pronto. Obrigada, irmã. Então, veja. Vocês entenderam essa parte, sim ou não? Compreenderam a seriedade do que eu estou dizendo? Isso é muito lindo. E a gente tem que estudar isso, porque essa é a tua identidade. Qual é a tua identidade? Estas verdades. Isto vai acontecer com você. Isto vai acontecer. Olha, imagine um anjo chegar no túmulo. Desperta, o teu rei está chamando. Uau!
Não é fantástico isso? Louvado seja o nome de Deus. O mundo vive na ignorância total desses assuntos. O mundo vive na ignorância total desses assuntos. Eles creem que os mortos vivem, eles consultam os mortos, eles vivem numa vida terrível. Quem vai contar para eles as verdades? Quem irá? Esta igreja vai contar. E sente, o universo todinho está olhando. Não existe um olho no universo que não está aqui. Olha, vocês sabem que estudando esses temas, eu sou levada a chorar de alegria. É um negócio tão bonito, gente, é tão bonito que eu fico pasma de ver. Quando eu começo a estudar isso, eu falo, glória ao teu nome, Senhor. Diz que todos os seres do universo não fazem nada há 6.000 anos. Estão só observando e cuidando e lutando por aqui. Tem alguém te seguindo, irmão? Tem alguém seguindo a tua vida, lutando por você, orando por você. Pensou um negócio desse? Diz que todos os olhos do universo, meu bem, todos os olhos do universo, isso é muito importante, muito importante. Gente, todas essas catástrofes que estão acontecendo no mundo, todas as enchentes, todos os sofrimentos que estão acontecendo no planeta, todos, os anjos de Deus estão aqui junto, viu? Estão aqui. Estão vindo para poder nos ajudar. Gente, falta tão pouco tempo, não falta quase nada. Quase nada. E é a tua história, é a minha história que está em jogo. Todo o céu aguarda o maior de todos os milagres. Qual é o maior de todos os milagres? A conversão. Sabe de quem é mais difícil se converter? Cristão. Não é, sinto muito, mas essa é a verdade. O senhor sabe quem são as pessoas que aceitam com mais facilidade? Os gentios. Gente, abrir a mensagem de saúde na frente de um gentio é um primor. Eles falam, uau, que coisa linda. Puxa, eu queria isso aqui na minha vida. Eles ficam pasmos. Eles não botam empecilhos, eles não acham ruim, eles ficam felizes, contentes. Pede o que for. Sabe quem é que causa problema, irmão? Na hora que chega lá na clínica para fazer os tratamentos? Eu fico pasma com isso. Eu tenho que ficar convencendo eles do óbvio. Gente, nós precisamos outro tipo de postura. E esta é a semana para a gente poder implorar a Deus. Que o Senhor Deus nos dê esse poder, que o Senhor Deus faça em nós o que precisa ser feito, meus irmãos. É na nossa casa, é na nossa vida. O perdão ao nível de perdão que precisa. A restauração que vai ser necessária e precisa mesmo. Irmãos, estamos no momento mais duro da história da Terra. Gente, não vai ter outro. Acabou. Acabou. Abre o olho. Desperta. Observa, acabou. Glória a Deus. Você está indo para casa mesmo. Guilherme, Deus te abençoe, Guilherme. Viu como eu gravei o nome? Os filhos de vocês vão estar nos meus joelhos essa semana. Vocês estarão nos meus joelhos. Nós vamos lutar juntos pela graça e pelo poder de Deus. Deus nos criou para vencer, não criou a gente para perder as batalhas. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu queria pedir licença para ver com vocês mais um pedacinho. Querem ver, por favor? Eu queria que vocês vissem. Eu gostaria muito que vocês tirassem tempo. Quem sabe hoje à noite mesmo, quando você chegar em casa, assista o resto desta informação. Eu queria muito que tivéssemos sido nós que tivéssemos feito isso. Porque eles, esses cientistas, esperaram acontecer para provar. Mas a gente já sabia disso antes. Nós já tínhamos tudo isso pronto. E por que a gente não mostrou? Por que a gente não falou? Foi no finalzinho do ano passado que eles lançaram isso no planeta. Pode colocar, meu bem. Meu marido vai colocar agora e você ouça com atenção. Vai chegar um momento que eu vou pedir para parar e nós vamos ajoelhar pedindo a Deus, Senhor, na sua misericórdia, restaura a nossa igreja. Nos ajude. Pode passar.
Saudações, meus queridos americanos e amigos da América. Peço-vos que fiquem conosco até o fim desta transmissão e que não desviem a atenção para mais nada, por favor. Hoje iremos falar do que está reservado para a América num futuro próximo. A propósito, não se refere às eleições de 2024. Estamos nos referindo a algo muito mais valioso para todos vocês do que mais uma eleição em nosso país. Iremos falar do seu futuro, das suas vidas e das de seus entes queridos. Falaremos aqui de uma ameaça inevitável que é hoje muito real. E essa ameaça não é o Sr. Putin. Aos americanos e a todos os seres vivos do nosso planeta restam, no máximo, 5 a 7 anos de vida relativamente pacífica. Dentro de apenas 10 anos, não restará ninguém em nosso planeta. A causa disso não será uma terceira guerra mundial, mas a escalada das catástrofes climáticas de que ninguém está falando abertamente, mas que alguns de vocês já estão vivendo neste momento. Bem, hoje iremos falar sobre isso. Fique conosco e revelaremos a verdadeira razão por detrás das súbitas alterações climáticas e da intensificação dos desastres catastróficos no nosso planeta. Revelaremos cataclismos devastadores e inevitáveis que estão plenamente previstos e com exatidão para os próximos anos. Examinaremos 2 saídas possíveis para esta situação e as razões objetivas pelas quais a humanidade não poderá escolher nenhuma destas 2 opções. E no final da conferência de hoje, revelaremos algo de particular significado para todos os seres humanos inteligentes e ponderados da América que se preocupam consigo próprios e com as suas famílias. Pela primeira vez, iremos fornecer informações detalhadas sobre os passos que devemos percorrer para garantir a sua segurança, a de sua família e a de seus entes queridos nos tempos difíceis e perigosos que se avizinham e que alguns de vocês já estão vivenciando. Chegou o momento de nós, americanos, pensarmos em nós próprios na América. É o momento de os americanos pensarem não nos outros países, mas em seu próprio país, os Estados Unidos da América. É o momento de os americanos pensarem não em outros povos de continentes distantes, mas em seu próprio povo e em sua própria família. Por favor, ouçam com atenção tudo o que será dito hoje e esperem especialmente pela parte final, porque tudo o que será discutido se refere diretamente à sua segurança, à segurança de seus entes queridos e ao futuro dos Estados Unidos da América. Trying to salvage what I can all day, and it's just hard. It's terrible. Our home is the product of years of hard work by my brother. For the fire to reach here and destroy everything? Já fica esse alerta aí, vocês vão ficar fazendo live. Pegou? Can't express my feelings to you. I'm under the rubble, as you can see. And maybe 2 or 3 or 4 more families. Do you hear the screams of our neighbors? Look, my 3 children and my wife are lying on this construction site. This is the 3rd day of the earthquake. My children have already died here from the cold. Isn't it a shame that no one hears our voice? That's a violent tornado! Rescue, search and rescue. We don't know who's alive and who's gone. We lost a lot of people here, and I got my life. And material things don't mean nothing to me. I'm glad to be here, and I just thank God for that. My little boy could have been in this if I had picked him up. Who lived here? My mom and dad, they're gone. Oh, no, I didn't see that.
It's scary. It's real scary. Irmãos, estas coisas estão sendo causadas por guerras? Neste documentário, eles comentam aquilo que o Senhor Deus disse há quase 200 anos para a senhora White, que a Califórnia vai ser varrida do mapa. É nesse documentário que eles comentam. Está previsto. E eles sabem até a proximidade da data. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Não haverá um lugar que vai ficar fora disso. Vocês têm ideia o quanto nós devemos orar? O quanto temos que clamar a Deus e pedir a Deus que Deus nos ajude a sermos a igreja. A igreja vai vencer, irmãos, não tem jeito. E eu quero fazer parte disso. Só tem dois lados. O lado que vai vencer e o lado que vai ser a catástrofe, vai fazer parte da catástrofe. Você tem que ser o lado vencedor. Porque você já está dentro do lado vencedor. Não pode perder isso. Você já está dentro do povo que é para fazer a diferença, que é para ajudar o resto. Por isso que mais uma vez essa igreja faz uma semana de oração. Mais uma vez nós vamos cair de joelhos diante de Deus. Mais uma vez vamos pedir ao Senhor que nos converta. Mais uma vez que faça em nós aquilo que Ele pensou em fazer. Ele nos fez nascer com um propósito definido de profunda vitória. Viu, Edmilson? De profunda vitória. Esse poder que Deus tem para nós, Ele não vai deixar passar. Se você quiser, ninguém vai tomar sua coroa. Se você quiser. E é por isso que você está aqui hoje à tarde. Você ficou por causa disso. E nós vamos nos ajoelhar agora. Vamos fazer orações juntos? Vamos? Eu queria que vocês orassem. Peça para o Rafael, irmão. Peça pelo seu filho. Peça pela mamãe deles. Peça pela sua casa. Peça em nome de Jesus pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu pai. Peça, irmão. Todas as orações são ouvidas no céu, gente. Nós estamos nos ajoelhando pedindo a Deus conversão. Vamos pedir isso. Senhor, me converta. Senhor, me converta. Você tem que pedir. David, tem que clamar a Deus. Vamos clamar juntos. Vamos. Deus vai fazer isso conosco. Vai ou não vai, gente? Então vamos ajoelhar agora. Cada um faz a sua oração. E depois eu vou orar, tá bom? Amado Pai Celestial, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está nos ouvindo. Que os anjos que estão aqui dentro se ajoelharam conosco para orar, Senhor. E nós estamos clamando a Ti, Senhor, pelos últimos segundos da história da Terra. Que nós venhamos tomar a nossa parte que o Senhor reservou para a Sua amada igreja. Nós queremos ter a identidade de Cristo, Senhor. Queremos ser como Ele, Senhor, que deu a vida pelos pecadores, que lutou até o fim para salvar pessoas.
Queremos te pedir que o Senhor imprima em nosso coração e em nossa vida. Mas para isso, precisam ser expulsos de nosso coração, de nossa história, aquilo que impede do Senhor tomar nosso ser inteiro. Senhor, toma o nosso coração, pois não te sabemos dar. Faze-o tua propriedade a despeito de mim mesma. Torna-o puro, Senhor, cheio de amor e de compreensão. Me dê visão, Senhor celestial. Dê a cada um de nós a visão celestial que precisamos para fazer dar certo. Em tuas mãos eu coloco cada pessoa que ouviu esta mensagem e os que ainda ouvirão. Que o teu poder, Senhor, entre em nós. E onde tem o teu poder, onde tem a tua bênção, não existe como Satanás ficar. Nós não queremos parte com Satanás, Senhor. Muito está para vir neste mundo, muito, 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 Senhor. E nós somos o povo que vamos ajudar no meio da lama, no meio da dificuldade, no meio da miséria, mas principalmente tirando pessoas da lama do pecado, da miséria, do inferno de acreditar em seus próprios gostos. Converta-nos, ó Pai. Faça em nós para podermos mostrar aos outros que é possível. Em tuas mãos entrego agora essa igreja, o irmão Tiago com sua esposa, os anciãos, os líderes daqui, os pais, os filhos, todos aqueles que o Senhor deu para nós, Pai. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos doou. Eu te entrego Danilo, Senhor, nas tuas mãos. Te entrego Mateus, Senhor. Te entrego a Manuzinha, Ana Luísa, Pai de amor. Eu te entrego a Rebeca, o Davi, a Ana Júlia, a outra Rebeca, a Dudinha, Senhor, entrego ela para o Senhor. O Edmilson, a Evelyn, a Júlia. Te entrego o Rafael, o David, o Vinícius, o Guilherme. Te entrego aqueles que não vieram hoje, Senhor. Cauã, Alice, o outro David, o Arthur. Em nome de Jesus, abençoe estes pais. Senhor, o Senhor disse, e naquele dia que eu entendi, entrou uma alegria tão grande no meu coração. O Senhor disse que os filhos da igreja seriam convertidos. Eu louvo o teu nome, Senhor. E são dessa igreja que o Senhor também estava falando. Então, Pai, nos ajude nesta semana. Eu lhe imploro, Senhor, visita a nossa casa. Em nome de Jesus, visita a tua igreja. Para o louvor do nome de Jesus. Que o pastor dessa igreja, a esposa do pastor dessa igreja, a liderança da associação, da união. Eu te agradeço pela oportunidade que nos deu de estar com o pastor Brito. Obrigada, Senhor, abençoa aquele homem. Fortalece, Senhor, os novos diretores da igreja. A responsabilidade que eles têm. Senhor, tua igreja vitoriosa será levantada. Senhor, quem o Senhor vai trazer para esse final de semana? Para esta semana? Para estas noites? Eu não sei, Senhor. Uma coisa eu tenho certeza. O Senhor chamou a todos. E eu te peço em nome de Jesus que me unja para poder falar o que o Senhor planejou. Para que a tua igreja entenda a identidade e possua a identidade de Jesus. É em nome dele que eu rogo e agradeço. Amém, Senhor. Amém, Senhor.